Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Esse é o Tintim por Tintim aqui na TV Claré. Nosso programa hoje, como sempre, está muito especial. Vamos falar aqui na entrevista, o psicólogo Jeter está aqui com a gente. Hoje o nosso tema é complexo de inferioridade. Você já passou por isso? Sabe como lidar? Nós vamos explicar tintim por tintim para você. E olha, nossa artesã Sandrinha finalmente veio com a gente ensinar para você uma técnica de transferência de imagem. É fácil? É fácil, uma técnica simples, fácil, só demanda um pouquinho de paciência. Tem o passo a passo, então, que a Sandrinha vai ensinar. A Sandrinha faz coisas lindíssimas também, técnica super especial. É hoje aqui no Tintim por Tintim. E hoje tem a panela salgada. Celso que vai cozinhar hoje, né, Ale? Delícia! Hoje tem macarrão. Macarrão, fusilli. Fusilli com abóbora e uma manteiga com sálvia. O sabor é único, viu? E vamos usar ricota também. Com ricota com ricota também. Boa. A gente tá seguindo aquele padrãozinho meio light de ontem, da então, segunda. isso que eu ia falar. A gente vai essa semana aqui mais light, porque a gente tranquilinho. podia ter usado o macarrão integral, mas como não é todo mundo que gosta, tem uma isso pessoa mesmo. que tem resistência ao integral, né? Ao arroz, Tem. Apesar de ser o mesmo sabor também. Eu também melhor, acho, mas quem não gosta diz que não é. Né? Tem que aos pouquinhos, né, fazer essa transição, mas vale a pena também. Mas é bem fácil esse prato aqui, viu, Poliana? Bem rapidinho, aquele que dá pra passar no mercado pra fazer pro jantar já, né? Aquela abóbora pescocinho brasileira, nossa, tá até super aqui, saborosa. ó, O pessoal tá até petiscando ela aqui, ó, aqui, ó. antes de fazer. Eu conheço ela como alguém abóbora sou eu. paulista, é a mesma? É, paulista, Porque ou ela tem pescoço, pescoço, né? Tem um pescocinho. O Miguel adora Muito essa fácil abóbora. de Essa achar, abóbora é deliciosa. deliciosa, para doce e para salgado, né? Ela funciona super bem. E a sálvia, que hoje nós tivemos, assim, a gente vai contar daqui a pouco. A saga da sálvia. Saga da sálvia. Beijo, Ney, tá ligadinho aí. A gente vai contar aqui como que a gente encontrou a sálvia, que temperos aí. A gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de encontrar, mas vale a pena essa busca aí. Vale a pena, se você encontrar uma mudinha como a gente conseguiu encontrar, não perde. Vamos plantar em diversos canteiros. Isso. Que é pra cultivar a sálvia e não perder mais esse tempero tão difícil, né? É verdade. Daqui a pouco a gente ensina você a fazer o macarrão. Se você tem a abóbora em casa, tem ricota, ó, não tem a sálvia, tudo bem. A gente dá pra fazer. Alecrim, tá bom? Vamos, Já é outro sabor. Vamos lá. Vamos lá, tô com fome já, gente. Ai, meu Deus, que dificuldade essa minha vida de comer, né? Bom, nosso tema hoje, o Jeter está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço pela Jeter- oportunidade de estar aqui com vocês. O Jeter é psicólogo e a gente escolheu esse tema, né? De terça-feira a gente gosta de falar de comportamento, de situações que as pessoas vivem, como lidar com aquilo, né? Então a gente está falando hoje do complexo de inferioridade. Quem nunca passou por isso, né, Jeter? O complexo de inferioridade é um tema um tanto complexo, né? O seu nome já diz, né? O termo complexo vem de Freud, né? Ele usa no complexo de Édipo. Já o seu companheiro de estudo, Adler, ele vai desenvolver o complexo de inferioridade. A gente utiliza esse termo no cotidiano, né? Às vezes de uma forma meio inadequada, meio confusa. A gente acaba falando que tudo é complexo de inferioridade. Isso. Mas no desenvolvimento ele vai falar um pouco de dois lados. A gente prioriza muito mais pelo lado negativo, né? Que aquela pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela vai se achar deprimida, que tudo o que os outros fizerem né? é melhor, né? Eu sou mais feio, alguma coisa nesse sentido. Menos capacitado, Sim. menos inteligente, eu sou tudo menos, né? Isso. E, ao contrário disso, também tem um outro oposto, em que a pessoa vai fazer tudo para ser o melhor.
ser o excesso, demonstrar que ela tem grandes habilidades e ainda também vem desse complexo. Isso seria o quê? O complexo de superioridade? Não, derivado do próprio complexo de inferioridade, ele se comporta de forma a demonstrar que ele não é dessa forma. Para esconder, Para né? esconder, sim. Tá. Desenvolve. Por exemplo, se ele tem uma característica física que é depreciada pelos demais, ele vai tentar achar outras características que ele se dá muito bem e vai demonstrar para as pessoas, não, eu também sou bom. Olha só. O que acontece geralmente quando a criança ou o adolescente já é gordinho, né? Sofre bullying lá na escola porque está acima do peso. Aí a pessoa às vezes não consegue ter tantos amigos e vai o quê? Se dedica ao estudo. Então ele acaba sendo o aluno mais dedicado, que tira melhores notas. Então acaba buscando uma fuga em outras características, outras habilidades. Sim, sim. Por exemplo, ele tira esse complexo um tanto de um personagem muito interessante da nossa história, né? Um francês, Napoleão, que ele era baixinho, ele tinha esse complexo por ser baixinho, mas ele tenta demonstrar na sua autoridade, no seu desenvolvimento militar, que ele era muito bom. Que ele tinha autoridade, que ele era superior aos outros. Né? Grande, né? Grande. Não era na estatura, mas era nas atitudes. Sim. E aí acaba tendo... hoje a gente pode dizer que o complexo está concentrado assim mais numa certa idade, mais nos adolescentes, mais nas crianças, nos jovens ou não. Na fase adulta a gente ainda carrega essa sensação e vai embora. Ela vem se desenvolvendo durante a infância, mas durante toda a vida. Ela vai carregando cada vez mais características que podem depreciar. Se ela não cuidar, já da infância, isso pode ficar ali e trazer prejuízos depois? Sim, lógico. E é por isso que o tratar desse assunto é tão necessário, né? Que a gente, de certa forma, acha um tanto comum. Né? O termo mesmo se tornou comum. Né? Ele partiu de um psiquiatra, mas no nosso cotidiano a gente usa ele com muita frequência. É verdade. E às vezes a gente acaba banalizando uma situação que pode ser grave, né? Isso. Porque um adolescente com um complexo de inferioridade às vezes acaba se retraindo tanto, escondendo tanto que está sentindo, não consegue conversar com os pais, não consegue conversar com os amigos, tem poucos amigos. E a gente vem, infelizmente, vendo casos graves, né? Sim. De tentativa de suicídio, O número de suicídios entre adolescentes tem crescido assustadoramente. Em Rio Claro também. Sim, isso é muito triste, muito grave. Os pais têm que ficar muito atentos, muito atentos. Muito. Pais, tios, avós, madrinhas, tem que ficar atento às crianças, adolescentes, porque às vezes a gente acha que não é nada, que é uma bobeira da infância, já vai da passar, idade. né? Daqui a pouco passa. Eu também sofri bullying, né, quando era criança. Quem nunca sofreu todo bullying, mundo passou né? por isso. Eu era porque era gordinha, a Lê porque era magrinha e alta, usava óculos, enfim. Né? Mas a gente tem que ver, porque às vezes tem crianças, adolescentes que não conseguem lidar mesmo com um bullying leve. E acaba se isolando, né? Porque cada um de nós lidamos de uma forma diferente com o sofrimento, né? Seja ele sofrimento psíquico, físico, nós superamos eles de forma diferente. E cada um de nós precisamos entender a forma que nos é peculiar, nos é apropriada para superar as dificuldades. E às vezes a criança não consegue entender isso, né? Sim. A gente precisa de auxílios, né? Por isso que o olhar do adulto, né? Pois o adulto tem que estar atento, né, gente? Os pais, principalmente, que estão, né? O cuidador, aquele que está próximo, né, do adolescente. Isso aconteceu comigo, assim. Eu era muito. Hoje em dia eu falo, o pessoal dá risada. Fala assim, ai, você é tímida. Né? Eu era muito tímida. Hoje, Ale, que você era tímida. Nossa, eu passei por uma fase muito difícil mesmo, assim. Então, assim, com 15 anos de idade, eu tava... Começou aos 12 esse processo, eu me recordo bem. Que a gente fica mais suscetível, porque a adolescência... Tudo. É quando começam os hormônios a mudar, a espinha, né? Aparecer espinha. Tudo. A menina deixa de ser menina e passa a ser mulher. Né? Exatamente. Foi bem nesse período. E assim, hoje eu converso até como líder de adolescentes, eu falo assim, gente, eu era muito tímida assim, e eu tinha uma timidez, inclusive eu andava curvada.
Eu ficava curvada realmente, porque eu queria ser da altura das minhas amigas, e a grande maioria eram todas mais baixinhas, e eu achava lindo aquilo, né? E aquilo me incomodava demais, então eu queria ser do tamanho delas. Umas coisas assim que acontecem, né? Sim. E uma das coisas que foi um olhar atento da minha mãe, que percebeu, eu fui me retraindo cada vez mais. Na infância eu era uma criança extremamente extrovertida, na adolescência eu fui ficando muito introvertida, eu já não queria sair de casa, não queria era só ficar em casa, ler, né? Eu gostava de ler, limpar a casa. E minha mãe pegou e falou assim, ó, você vai fazer... Me matriculou, nem contou nada, me matriculou no curso de modelo manequim. Que era, ela falou assim, a sua postura. Olha, esse vai ser o seu presente de aniversário. E eu lembro que estava muito querendo ou não. E eu falei, meu Deus, minha mãe, o que ela quis fazer comigo? Eu tímida, que as pessoas perguntavam, qual o seu nome? Eu abaixava a cabeça, minha mãe respondia, Alessandra. E foi o olhar dela que me salvou realmente de uma depressão, de uma coisa, né? Inclusive tem uma série, né, que é sucesso agora, dos adolescentes, eu não me lembro 13 porquês. Isso, 13 porquês. E fala desse tema do suicídio, está sendo um tema bem polêmico, né? Assim, abordar entre o jeito que os adolescentes, essa série está muito popular. Exatamente. Né? E, de certa forma, pelo contexto da adolescência. Né? Você disse da mudança na adolescência. Na adolescência, a gente entra no mundo social dos demais. Na infância, a gente está no mundo nosso, né? Das crianças, não só das crianças, mas da nossa família. Então, a gente se sente muito mais seguro, acolhido. Os nossos defeitos não são tão prejudiciais assim, não são zombados, etc. Mas na adolescência, a gente entra no mundo do além da família. Do convívio com os outros. E essa posição faz com que a gente mude totalmente a perspectiva. Começa a comparação. Isso. Por que eu tenho cabelo crespo, ela tem cabelo liso? Por que eu sou mais alta e eu podia ser mais baixinha? Porque eu sou Todos magrinha. Os meninos são baixinhos, não vão namorar com ninguém, tem isso. A adolescência, gente, é uma coisa... Pode ser uma coisa muito traumática na vida, mas dá pra ser boa também, dá pra ser, com né? certeza. Aos poucos a gente vai lidando de uma forma melhor, né? Cada vez com uma coisa, de uma forma mais positiva, tentando tirar o peso, né, dessa fase difícil. Difícil, né? A criança sofre, porque a gente sofre junto, né? Sofre. Só pai e mãe sofrem junto. Então, vamos tentar amenizar um pouco, aprender a lidar com a situação também, achar alternativas, buscar ajuda, que é importante. Às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer, né, Jéssica? Sim. Precisa de ajuda, então procura ajuda. Não perde tempo, não dá bobeira, porque infelizmente tem muita informação chegando até essa criança, esse adolescente, às vezes quando a gente percebe, pode ser tarde. Pode ser tarde. Inclusive, essa série que você citou é pode ser um disparador. Exatamente. Em vez de ser uma prevenção, ser um divulgador de uma forma... dar ideias erradas aí para as crianças. Então, fiquem atentos, conversem com os filhos, assista junto, discuta as questões que estão sendo faladas ali, porque é bem polêmica, viu, gente? Bem polêmica. Eu ainda não vi, mas estou lendo umas críticas, vendo uns comentários. Tem coisas que a gente... Não tem como falar para o adolescente não assistir porque ele quer participar, quer fazer parte daquele núcleo, quer discutir, o grupo todo está assistindo. Né? Mas tem que fazer uma outra reflexão sobre o que está sendo falado ali. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Você tem dúvidas? Tenho certeza, milhares, como eu, como todo mundo, né? Então aproveita, manda sua mensagem pra gente, manda sua pergunta. Aproveita que o Jéssica está aqui, vai ajudar a esclarecer, ajudar a te dar uma luz, né, com os problemas que você está passando aí. O nosso WhatsApp é o 996-994-644958. Tá difícil da Poliana decorar esse número, hein? Eu chego lá, viu, gente? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, e a técnica hoje que a Sandrinha vai ensinar para você é a de transferência de imagem. Olha só que bandeja super legal que está sendo apresentado aqui. Vou virar, tcharam! Essa bandeja a gente já compra ela assim cortadinha já no MDF, né? Já. Você compra, ela vem
já com esse recorte aqui, ó, para você pintar e aplicar daí a imagem que você quer. Você trouxe outras propostas também, né, Sandrinha? Pega pra gente ver, para mostrar pro pessoal com detalhes. Olha só esse. Essa aqui é a tampa para caixinha d'água, né, para enfeitar a frente da casa. Olha só. Essa é uma proposta, tá? Para você colocar onde tem a sua caixinha, que o pessoal vai lá medir depois quanto você gastou de água. Aí já tá escrito lá, água. Assim a pessoa fala, aonde tá? Fala, só ler, né? Bem simples. Bem simples, bem didático. E esse aqui também tá escrito água, luz. Esse aqui é luz. Olha lá, luz. Tá vendo? Que proposta legal. Aí a gente compra a peça já recortada e você escolhe a imagem que você quer transferir. Olha só que legal. Eu me mandei recortar, né? Se você tiver algum marceneiro conhecido, você manda recortar no tamanho que você quer, na medida que você precisa. Se você não achar o tamanho que você quer, o formato que você quer, você pode aí desenhar, imprimir na internet e pedir para um marceneiro fazer. Super legal. E aí a Sandrinha trouxe aqui também um relógio, também com a transferência. Super fácil de fazer relógio também, né? Porque já tem a maquininha que você compra. Você consegue encontrar a madeira já preparada, já com tudo pronto, só para você pintar e fazer aí a imagem que você quer. Tudo a mesma técnica, transferência de imagem. Tudo a mesma técnica. Muito bem. Começamos primeiro, antes de começar, acompanhe então os materiais que são sugeridos para fazer essa técnica aqui de transferência de imagem. Transferência de imagem. Materiais: uma peça em MDF, cola branca, verniz acrílico brilhante ou fosco, tinta PVA branca, pincel de cerdas macias, imagem à sua escolha impressa em sulfite e a laser, bucha de louça e espátula de silicone. Muito bem. Eu estava perguntando para a Sandrinha o seguinte, essa imagem que ela vai transferir, a gente está sempre vendo aqui o guardanapo, né? Que a gente faz, outra técnica. Como chama aquela mesmo? Decopagem. Decopagem. Inclusive, a Flavinha já ensinou você a fazer aqui. Essa não é a decopagem, é a transferência de imagem. Essa imagem, então, eu achei na internet, gostei dela, copiei, coloquei no tamanho que eu quero, levei para imprimir. Se eu não tenho uma impressora... Tem que ser a laser. Se eu não tenho uma impressora colorida laser em casa, então eu vou nessas copiadoras, nos lugares que imprimem foto, e imprime a imagem. O detalhe dessa aqui, gente, ela tem escrito. Se eu vou transferir, então ela tem que estar espelhada. Olha, o escrito, quando a gente olha aqui, tá ao contrário. Dá pra ver no detalhe aqui? Tá vendo? Tá espelhado. Pra hora que eu transferir, não ficar ao contrário, né, gente? Ficar direitinho a escrita, tá? Então, esse é o detalhe dessa técnica. É uma imagem que eu escolhi na internet, que eu mandei imprimir a laser. Numa folha sulfite mesmo. Uma folha sulfite, isso. E olha, super legal, hein? Super tranquilo. Tipo, se você tem impressora laser em casa, tranquilo. Mais e um detalhe, fácil não precisa ser só uma imagem, pode ter uma fotografia que você goste, você pode fazer uma montagem com as fotografias que você tem. Você não vai poder usar o papel de fotografia, né? Mas você manda imprimir também no sulfite, porque quanto mais fino o papel, melhor para fazer essa técnica, para fazer. Olha que legal, você quer fazer algo personalizado com a sua foto, né? Às vezes um mural de recado, quer colocar... Eu já tô criando tipo coisas assim, de criança, ó. Já, gente. Tipo essa aqui, ó, que eu fiz pra você. Olha só que coisa linda! Amei! Olha, sou eu de várias formas. Que bonito! Que lindo, Sandrinha, amei, obrigada! Vou ficar encantada lendo aqui, olhando aqui, vou até esquecer de fazer o programa. Ai, gostei muito. Então dá pra fazer no tecido. No tecido também. Dá pra fazer no tecido. Olha que lindo. Que legal, gente. Daí você fez a arte, você juntou as fotos. Fez a montagem, né? Colocou o logo do programa aqui e mandou imprimir no tecido. Não, mandei imprimir no papel. No papel. E fiz a transferência no tecido. Que dá pra fazer essa técnica também em tecido. Ai, eu vou querer aprender isso. Nossa, que lindo! Muito. Já gostei muito. Pessoal fazer essas almofadas personalizadas com a fotinha. Fazer as fotinhas do Miguel, né? Nossa, muito legal, gente. Olha, já tô aqui maquinando 1000 coisas na cabeça já, gente. Porque essa é a ideia do artesanato. A gente dá uma técnica pra você e você começa a criar.
já pensar que posso fazer isso, posso fazer aquilo. É assim que funciona, não é, Sandrinha? A cabeça do artesão fica assim, ó, maquinando aí que vai a criatividade, né? Nossa, gente, que eu lindo, amei, gente. eu amei. Adorei muito, vou deixar aqui do ladinho, tá? Bom, vamos voltar? Terra chamando artesanato. Aqui, a Sandrinha vai ensinar, então, você a fazer justamente a transferência. No caso, na madeira. Isso. E aí a gente vai dando ensinando se quiser fazer no tecido, que agora eu já gostei da brincadeira do tecido, olha. Vou levar aqui, vou ficar que nem a Naninha. Vamos lá. Bom, a peça de MDF você vai pegar ela crua, né? Aí você vai passar uma demão de tinta. Que tinta é essa que você está sugerindo? Essa aqui é a tinta PVA. Essa aqui é a cola que eu vou colar isso aqui. Então, você vai usar tinta PVA comum, tinta acrílica, o que você está acostumado. Você vai fazer a técnica que você está acostumada na peça. O importante é o quê? Onde você vai transferir a imagem, tá com uma cor clara, porque senão a imagem pode sumir. Pode fazer em cor escura? Pode. Direto na madeira? Também pode. Ela vai perder um pouquinho, né? Depende do efeito que você quer. Se você quer destacar efeito. bem a imagem, então faz no fundo Faz claro. no fundo Poderia claro. ser pérola, poderia mineral, ser aquela uma corzinha cor com bege. Bege, né? Vários tons que são clarinhos. Eu uso o branco, que é uma cor mais tradicional, e que nem aqui no caso. Eu usei o branco no fundo e fiz a técnica em volta na cor combinando. Então você vai preparar a peça na cor que você quer, vai usar tudo que tiver que usar de tinta primeiro, para depois você fazer a transferência, para depois ter perigo de sujar. Se você vai pintar a sua bandeja, que é a sugestão aqui, você quer fazer pátina, eu quero passar verniz, deixa ela prontinha, tá? O verniz pode ficar por último. Pode passar por último. Deixa ela prontinha, ela já passou aqui, já tirou um pouquinho aqui, olha, para deixar com efeito mais rústico, né, Sandrinha? Isso. Deixa ela pronta, tá pintada, só falta passar o verniz. Aí faz a transferência da imagem. Daí faz a transferência de imagem. Combinado? Se você fizer em casa, já sabe, hein? Tira a foto e manda pra gente, tá? Que a gente quer ver. Bom, e aí o produto? Já sequei. Isso, já tá sequinho, você vai fazer. O produto, fala do produto. Tem no mercado vários produtos para fazer a transferência já, que você já compra pronto. Mas que fica mais barato, que você pode fazer em casa, que você já tem, se você já faz artesanato, é o verniz e a cola branca. Então você vai fazer o quê? Você vai usar, né, de 2 por 1, 2 de verniz para 1 de cola. Então você pode fazer na sua casa para economizar. E se você quiser comprar o produto pronto, tem disponível. Como chama daí o pronto? Cola para transferência? Depende da marca. Tem várias marcas com vários nomes, mas sempre vai estar explicando lá, é transfer, alguma coisa para transferência. Mas aqui, dependendo da marca, eles dão um nome, né? Não quero gastar, vou economizar porque eu já tenho em casa. Tem porque verniz, não é barato o produto, né? Faz então 2 medidas de verniz para 1 de cola branca, tá? Isso. De preferência cola extra. Cola potente, né? Aquela cola que cola mesmo. Que cola mesmo. E aí? Bom, daí você vai fazer o quê? Aqui eu já trouxe preparado, né? Você vai fazer o quê? Você vai aplicar. Você põe uma demão na madeira. Vou tirar o potinho da frente pra gente ver direitinho. Aonde eu já pintei, né, Sandra? Isso, onde já tá pintadinho, já tá preparado. Secou, não vai fazer em cima da cola da tinta molhada. Daí não vai sair nada. Ó, você vai aplicar, então, uma demão na madeira e uma demão na... Ó, lembrando que você tem que aplicar cola aqui, nesse lado, tá? Do lado da figura. Do lado da figura. Coloca aqui, vou tirar o potinho da frente. Isso. Aplica em tudo, ó. Quanto custa para imprimir uma foto de uma imagem desse tamanhozinho que você fez? No A4, porque isso aqui só pode imprimir no tamanho, tem A4 ou A3, né? O A4 tá em 1,70 colorida. E o A3, 3,40. Olha aí, então mais ou menos uns R$3 você vai gastar para fazer a imagem, tá? Dependendo do tamanho da imagem, né? Se você tiver que fazer com mais de uma sulfite, daí você tem que ver direitinho a impressão bem legal, num lugar bem bom, pra dar a junção certinha, né? Ah, sim. Passa bem espalhadinho. Passa bem espalhadinho, não deixa acúmulo, mas tem que passar bem espalhadinho. E aí você vai virar a figura pra peça, ó. Alisa. Passa muito forte que tá molhado com molhado, hein? E aí pode rasgar, né? Não, aqui em cima tá tranquilo. Então você pode passar. O importante é você não passar ele em pé. Se você passa em pé, ele vai puxar o tecido. Então por isso que você tem que deitar, ó. Você deita a espátula e vem, ele tá deslizando.
E mesmo assim, eu sempre pego um plástico, né, uma coisa, e vou e aliso bem, porque é importante estar bem lisinho. Para não ficar ruguinha na hora da transferência. Isso, porque se ficar algum pedacinho sem colar, na hora que você vai tirar, aí sim vai rasgar. Entendi. Aí vai tirar um pedaço da sua... Ó. Muito bem. Ficou aí alisando quanto tempo? Isso. Não, alisa E pronto. e pronto. O importante é você deixar colar. Você tem que deixar colar no mínimo 4 horas. Eu normalmente colo no dia e tiro só no dia seguinte. Mas no Pra mínimo secar 4 bem horas para secar secadinho. bem. Para poder depois tirar. Depois fazer a mágica. Então vamos esperar esse momento mágico daqui a pouco. Vou levar minha almofadinha embora, tá? Vamos aproveitar, Polly, mandar, olha, a Silvia Brustelo. Estou assistindo aqui de São Paulo. Beijos a todos, em especial para Sandra, uma grande professora e minha irmã querida. Ah, lá. Assistindo aí a Silvia, Lá de super São Paulo pelo beijo aí. aplicativo. Olha só, né? vem trazer pra você ver, Pelo Ale. site. Gente, que Olha coisa que coisa linda. linda. Gostei, hein? Olha, fazer com as fotos dos filhos, Pois né? é. Olha que coisa linda, que trabalho maravilhoso. Sandra, tá de parabéns. Muito legal, Eu personalizado amei, mesmo. amei. né? Tá lindo, lindo, Consegue lindo. chegar pra ver bem de pertinho? Consegue? Vai ser o Vinícius. Consegue aqui, ó, mostrar pra Olha. vocês. São várias fotos que a gente colocou no Facebook do programa, no Facebook da bacana. TV Claré, Lindo. do programa, Criatividade aí a cabeça vai embora, né? Pra fazer aí, ó. a almofadinha, né? Nossa. né? Tá vendo? Super, super legal. Lindo. Eu amei. Mais um. Tem que colocar num lindinho. lugar de destaque É, com isso aí. certeza. Vou por aqui pra gente começar a fazer então o nosso macarrão hoje. Isso. O Celso já Vamos. cozinhou o macarrão, que foi tão rápido aqui. Aqui, Logo, rapidinho bobeou. aqui. copiou, tá pronto. É o macarrão de grano duro, dá 8 minutos e tá pronto já. Então o primeiro bloco ele cozinhou já, não Não teve precisa problema. ensinar né? ninguém a cozinhar macarrão, né, gente? É. Porque essa é, ó, Bastante chuchu, água, beleza. sal, né? Vamos ver os ingredientes então? Vamos lá. Acompanhe os ingredientes. Fuzile com abóbora e ricota na manteiga de sálvia. Ingredientes: 250 gramas de fuzile de grano duro, 300 gramas de abóbora desfiada, um pacote de ricota fresca cortada em pequenos quadrados, 100 gramas de manteiga, sálvia fresca, sal e pimenta do reino. Muito bem, colocamos já o macarrão, já está cozido. Tá cozido. Vamos começar fazendo a manteiga? Vamos. Conta a história da sálvia pra gente hoje. Nossa. Qual Vou foi a pôr saga da sálvia? Meio Conta, tablete Celso. aqui para derreter. Então a sálvia, na verdade, é da família ali da manjerona, né? Uhum. Mas como não é muito comum utilizar na cozinha, pelo menos aqui na região, então você não encontra muito fácil, Com assim, muita tranquilidade, né? nos mercados e tal. Uhum. Pode deixar derreter aí. Pode deixar? E então aqui, ó, que aqui o Vini tá mostrando. Tem mais um. Mulheres, né? Aqui, ó. Gente, eu já tinha a minha aqui. Aí entendeu? eu trouxe. Aí a Poliana pegou mais uma, a Alessandra tá pensando que eu sou inútil aqui, Falta ó. de espátula, não. Não. Vai sair certo. Todos os tons pra você, amarelo, roxo. Ó, tá bonito o negócio Arco-íris. aqui agora. E aí não acha E sálvia aí pra não comprar no acha, né? mercado. Mas Não. assim, mas a sálvia, ela tem um sabor único, assim. Falar, pode Olha o pôr cheirinho, manjericão? Polly, olha, Pode dá um pôr cheirinho manjericão. nela pra você ver. Mas ela vai ficar com o Muda sabor o do sabor. manjericão. É. A sálvia, ela tem um sabor todo especial e é só dela. Não tem uma erva assim que pegue e fale, não, dá Bem pra ter um parecido, sabor né? igual, né? Então aí a gente foi lá na casa do Do Ney Mosaico, né? Ney Mosaico, que acabou presenteando até Presenteando a gente com esse, uma olha, casinha de passarinho ali, gente. maravilhosa. E a gente ficou sabendo aí que o Ney, ele ganhou a medalha de bronze aqui no quesito mosaico. Aqui em Rio Claro, na exposição que teve no Centro Verdade. Cultural É de isso, Artes. é. Tô E puxando ele aqui. Tá a- sabendo, a Poliana tá por dentro. E ele faz umas coisas lindas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho do Ney Mosaico, procura lá no Face dele, viu? E Ney, muito obrigada pela sálvia, que salvou o nosso... A sálvia salva, a saga da sálvia. Eu de manhã a gente correndo atrás da sálvia. E aí o Ney nos arrumou. arrumou A aqui. saga, gente, é porque o Ney não tem celular, daí ele não sabia direito onde ele morava, teve que bater A de gente foi casa em bater, casa, até isso. achar a casa do seu Ney. Aí Isso, achou. achou. Ele tinha a única muda da A única sálvia. muda. Acabou. Ele Mas deu assim, aqui se pra você gente. quiser fazer com a sálvia, procura antes, tá? Que você vai encontrar. Vai Tem que ir encontrar. com calma, procurando, É, não, né? assim, de ontem pra hoje foi um pouco corrido. Quem produz aí, esses pequenos agricultores aqui, né, da nossa região, olha lá, gente, vamos colocar a sálvia aí pra tá
cultivando, porque vale a pena, né? Aí você tá derretendo a manteiga de e colocando manteiga, um pouquinho de sálvia colocar aqui. a sálvia. Por quê? Aí a gente vai aromatizar toda essa manteiga aqui, para depois a gente colocar a ricota, né, temperar e depois colocar a abóbora, Pega né? muito não que a gente vai plantar ela. Não pode acabar com essa muda aqui, Não né? vai Vamos... deixar ela sem folhinha, hein, Celso? O aroma dela é muito, né? Não é diferente, Juliana? Eu nunca Aqui, tinha falado ó, pro Celso no talinho, você que eu vai não sentir. conhecia a sálvia. E a sálvia, ela tem a folhinha dela, ela é Áspera, mais né? resistente, né? Então ela não desmancha na manteiga, ela fica inteira, E sabe? solta todo esse sabor, se você puser um né? manjericão, ele vai dela. murchar todo, vai ficar pequenininho e tal. Esse daqui não, ela fica inteirinha ainda. Muito bem. E depois o Celso vai trazer também, aqui ele tá fazendo esse fusilli com abóbora, mas tem aquele nhoque de Faz abóbora. nhoque de abóbora na manteiga na com manteiga sálvia. com sálvia. Fica Coisa boa. delicioso, Eu já quero gente. cimentar vocês aí, o que vocês acham? Delicioso. Aqui, ó. Mas nhoque é tudo de bom, né? Ah, nhoque Nossa, é bom tá bom. Eu demais. sou descendente de italiano dos dois lados. Pai e mãe, então Não tem como escapar. capa não. Já colocou a sálvia, né? E agora a gente tá aromatizando aqui a manteiga. E A aí? partir desse momento... Posso tirar nossa sálvia Pode, daqui? tira Tem daí, que senão vai cuidar. acabar com a Pegue muda tudo. aqui. Antes que Sim. ele leve tudo. Vamos Eu colocar vou um ficar de fogo baixo longe aqui, aqui. caso pro meu cabelo não ficar muito perto da panela. Vamos colocar a ricota. Ali na receita eu coloquei assim, um pacote de ricota. Na verdade, Eu vou você dar vai ver com a volta até, ó, quantidade até pro lado de cá. Isso, vem pra cá. de macarrão. Aqui eu tô fazendo 250 gramas de macarrão, meio pacote, né? Então, 300 gramas de ricota já dá Suficiente. tranquilamente. Eu tenho um pouco mais aqui, viu? Se eu O não pacotinho vou- geralmente vem com meio quilo, né? Então, Da ricota. aquele 400 ele vai gramas. variando, 400, 500, né? Então 300 gramas aqui para nossa receita já vai Não dar. tem um balanço. Legal. Um pouquinho mais que a metade. Exatamente. É. Aí Quem ela. cozinha tem bom olho, né? Já. Então, e aí eu peguei aqui, ela vem redonda, né? Redondinha, Então né? você corta a fatia redonda e corta em quadradinho, né? Agora vamos colocar aqui um salzinho rosa do Himalaia. Pimenta do reino, pode ser generoso, que isso aqui vai dar um gosto legal mesmo, né? Sabor bom aí. Tô gostando dessa história. E uma aqui coisa hoje. que a Polly falou aí também, a Polly é boa também aí nas dicas de culinária. Poliana É, prendada, pensa hashtag que é PP, muito- E Poliana ela falou prendada. abóbora com linguiça, né? Com linguicinha. Eu faço Nossa, na minha colocar uma casa. linguicinha Olha aqui. lá, ela olha lá. revelando, gente. Uma vez a gente fez uma festa junina aqui na emissora, vou contar isso pra gente ir pro intervalo, tá? Vamos. E aí a gente quis enfeitar, então comprou a moranga, que é aquela que faz doce. Aí eu falei, vou comprar umas dessas, acho tão bonitinha essa abóbora. Comprei as pititicas. Essa abóbora aqui, só que eu comprei ela bem pequenininha, tá? Tá. Aí ficou enfeitando aqui, a gente fez a festa junina, foi todo mundo embora, passei a mão Sobrou nas minhas aí. abóboras e levei embora pra casa. Aí eu olhava pra abóbora, a abóbora olhava pra mim e falei, o que eu vou fazer com ela? Eu não vou jogar fora, né? Vou- Linguiça nela. Pensei cá com minhas botões. Pode Falei, eu fazer vou que cortar fica bem bom. pequenininho, porque ela é Olha. dura. Vou refogando. Quadradinhos, assim? Bem pequenininho. Pequenininho. Fui refogando com casca e tudo, tá? Deixei a casca nela. Aí falei, o que eu vou combinar aqui? Linguiça calabresa. Fui lá, fritei numa outra frigideira, assim, tirei bem o óleo dela e plum, junto com a abóbora. Não sobrou nem o cheiro. Nossa, que delícia. Aí, ó, Celso, Foi uma sobrar dá invenção pra gente que fazer. não é mérito É. nenhum, porque todo mundo deve ter feito abóbora com linguiça, mas Mas que delícia, eu não conhecia, Ó. tá vendo? Que mais faz bacana. que fica bom. E aí, se puser com macarrão, então, A linguicinha aqui ia cair Perfeito. muito bem. A abóbora, essa pescoço, você comprar uma bem madura e depois você fatiando ela, você vê que você vai com a mão mesmo, ela vai Olha. desfiando, ela vai ficando tipo um espaguetinho, tá vendo? ó? olha que legal. que bonitinho. E se ela tiver bem madurinha, ó. E aí eu cortei uns cubinhos juntos também para dar Uma textura, uma né? textura ali, né? Aproveitar tudo também, né? Aí depois que você fizer isso daqui, é 4, 5 minutos de micro-ondas, 300 gramas aí, você vai conseguir ficar num ponto legal. Aí a gente vai agregar aqui, né? Vamos dar uma refogada a mais em tudo aqui. Pra pegar sabor, É. né? Vamos corrigir o sal e a pimenta e aí depois colocar o macarrão. E tá pronto? E aí tá pronto pra Então comer. a gente não vai vamos para um desperdiçar rápido intervalo antes que fique pronto, muito rápido. E eu tenho que cimentar no meio do programa. Olha que vida difícil. Tintim por tintim, volta já. Não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Tintim por Tintim de volta. Hoje tá tudo rapidinho, hein? Nossa culinária é super rápida, nosso artesanato também é rapidinho, né, Sandrinha? Tô aqui para mostrar para vocês outra técnica que a Sandrinha vai mostrar um dia pra gente aqui, que é essa parte da costura também, né? Eu tô encantada com aquele... pra gente colocar na porta do nosso nenenzinho. Pega lá pra gente ver, Sandrinha. Não vou tirar, Joel. Pet embutido. Como chama? Pet embutido. Pet embutido. Olha isso, Alessandra. É o ursinho de pelúcia, gente. Ah, que graça. Gente. Olha, 3D a coisa. Olha, e aqui onde a calcinha, né? A fralda aqui. A fraldinha da bebê. Esconde a fralda da bebezinha, tem a rendinha de... Ai, gente, que coisa linda. Amei. Ela tá dormindo em cima da nuvem, né? Olha, travesseiro. Gente, que parece que não, mas tá em relevo, tá vendo? Gente, que coisa linda. Olha só, a roupinha, tudo gordinho, ó, a perninha gordinha. Nossa, maravilhoso, gente. Que lindo isso aqui. Até pra colocar na porta do quarto, na porta da maternidade, né? Olha, depois na porta do quarto da bebê. Dá pra fazer também em casa, faz então as maletas também. Aí você personaliza aqui com o nome, né? Do seu nenê, da sua nenê. Essa é menininha. Dá pra fazer de menininho também, né? Dá. Meu mundo é azul, gente. Por enquanto, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ser azul. E aqui, olha que lindo, é essa bolsa também, né? Que é a bolsa, daí dá pra... Ai, que graça. Que é a costura, que é a bolsa daí que a gente leva com todos os apetrechos das crianças, né, gente? A gente não enche? Mães de bebês me entendem. A gente faz uma bolsa gigante, porque a gente quer levar a casa e mais o nenê quase dentro da bolsa, né? E olha aí, personalizada com o nome da criança. Super legal. Aí a gente pode falar que é o quê? Uma técnica de costura criativa? Nossa, não, esse é patchwork. Patchwork, então. Eu tô aprendendo ainda, viu, gente? Eu gosto do artesanato, mas não sei de tudo, não. Mas lindo sei demais. Só de algumas coisinhas que eu aprendo aqui com as artesãs. Muito linda também, né? Olha o solzinho de botão. Super criativo. Lindo. Muito bem. A gente já vai mostrar, esperar secar mais um pouquinho aqui a nossa transferência. Eu vou continuar batendo papo aqui. Tô parecendo criança que ganhou um presente novo que vai levar na almofadinha, ó. Eu e minha almofadinha. Vou pôr aqui para você ir vendo com mais detalhes. A riqueza dos detalhes. Vou voltar aqui conversar com o Jeter, que é o nosso entrevistado de hoje. A gente está falando aqui sobre complexo de inferioridade. Por que isso acontece, Jeter? Todo mundo pode ter alguma coisa estilinga lá dentro, a criança passa por algum momento que aí começa a se sentir inferior. Como é que tem uma explicação? Como o próprio nome diz, complexo se refere a um sistema. É complexo. É um sistema de várias composições, vários fatores, várias situações que compõem esse complexo. Não é simplesmente uma situação que vai determinar que... Não é porque, por exemplo, uma criança que eu conheço teve a separação dos pais e aí começou por esse motivo, mas aí o outro irmão que viveu a mesma coisa não necessariamente... Não desenvolve necessariamente esses sintomas, vamos dizer assim. É por vários fatores. Um dos que facilita muito na criação com os pais, né? Na relação com eles, se o pai é muito severo, cobra em demasia, que a criança seja muito boa, seja perfeita nas ações, seja muito bem, esteja muito bem na escola, cobrando, faz parte de cobrar um pouco da criança, mas cobrar em demasia faz com que ela se sinta nunca chega no nunca é adequado. Né? Nunca ela vai receber um parabéns, olha, que legal, parabéns, é isso mesmo. Então a gente cobra, mas tem que saber o limite, saber fazer a criança entender que ela é por esse caminho, que ela está conquistando, né? Sim, tirou 10 de matemática, mas tirou 8. É uma excelente nota, né? Nessas últimas gerações, nós temos visto muito mais o lado negativo, né, desse complexo, que é quando a criança é pressionada e ela responde de forma a se sentir inferior realmente. Ela não quer estar em situações de convivência com as demais crianças, com adolescentes, com adultos,
ele se retrai, ele fica antissocial, né? Como seria o termo. Mas, porque nas gerações anteriores, nós tínhamos algumas situações muito mais parecidas com Napoleão. Né? A gente via muito mais crianças sendo forçadas por o pai ser autoritário, cobrar em demasia, elas se destacar. Mas na nossa geração, nós vemos muito ao contrário. Ao contrário, em vez ela acaba cobrada, em vez de estimular ela a ir para um caminho que ela se dê melhor, ela acaba se retraindo. Muito mais. E se segurando mais, ficando mais aí deprimida, né? Descontente com tudo isso. E é normal isso? Acontece com frequência? Todo mundo passa por isso, dependendo do grau, que é complicado. Como é que a gente pode explicar para o pessoal de casa? O psiquiatra Adler, ele vai desenvolver a sua teoria a partir disso, a partir desse complexo, como um complexo determinante para a formação de identidade, como se todos passassem por ele. Ao contrário de Freud, que seria o complexo de Édipo determinante para a identidade de cada um de nós. Com esse fator, a gente pode evidenciar, sim, que de certa forma todos nós passamos por ele. Mas o problema é como lidar com ele, e achar o ponto de equilíbrio entre esse momento que pode ser de tentar se superar em demasia ou ficar estritamente antissocial. Mais apático, né? Isso. Bom, e aí uma das perguntas que a gente tem que sempre fazer, tem diferença aí de baixa autoestima com o complexo de inferioridade? Seria a forma como a pessoa está lidando com essa situação, com a criança, com o adolescente, ou não, é tudo a mesma coisa? É uma das formas que ele apresenta, né? Tanto é que um dos pontos é de que pode ser desenvolvida uma depressão a partir desse complexo. Crianças também podem ter depressão? Sim, sim. Olha só, a gente precisa ficar atento, hein? Porque a depressão, ele é difícil depois, né? Difícil sair. A gente que é adulto, a gente consegue lidar melhor com as coisas. Tem um lado aí, como eu falo, a gente tem sempre o lado emocional e o lado racional. O nosso lado racional, né, mesmo deprimido, às vezes consegue achar um rumo aí. A criança, às vezes, é mais difícil, né? Não tem experiência de vida para conseguir desenvolver esse lado racional. O nosso lado racional também tem um irracional, né? De certa forma, um inconsciente. E esse inconsciente é formado muito pelo que nós vivemos na primeira infância, as situações de carinho, situações de afeto desagradáveis, situações de briga, alguma coisa nesse sentido, seria uma situação que vai desenvolvendo, né? E essas situações desagradáveis vão se tornando inconscientes. E apesar de serem inconscientes, elas afetam diretamente o nosso cotidiano. Porque muitas das nossas ações nós não entendemos por que fazemos. Mas tem raízes... Nossa memória, sim, que está lá guardadinho, lá no nosso sótão. Fica guardadinho no sótão aqui, ó. Um pedacinho do nosso cérebro. Bom, a gente saiu para as ruas para saber o que as pessoas entendem, como que as pessoas lidam, como é, né, essa questão do complexo de inferioridade. Vamos ver. Você se sente bonito o suficiente? Acredita que é alguém interessante? Ou acha que, comparado com os outros, poderia melhorar em quase tudo? Estes questionamentos são muito presentes na vida de quem sofre com um complexo de inferioridade, um problema muito ligado à autoestima. E a sua autoestima, como anda? Carolina, a gente estava conversando com o pessoal sobre autoestima, né? Eu sei que está na adolescência. Como que é a sua autoestima? É difícil ter uma autoestima alta, né, nessa fase da vida? Ah, com certeza, por conta, tipo, dos padrões sociais que sempre colocam. Tipo, a mídia vive colocando muito, tipo, de ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito. E sempre estão colocando. Então, realmente é difícil, tipo, porque é difícil a gente parecer o que aparece na TV. Tipo, não é todo mundo que é igual
o que aparece na TV. Então por isso que fica essa coisa de autoestima baixa, principalmente na adolescência. Bastante amigas minhas, às vezes, eu vejo chateada por causa disso. Eu queria saber como que anda a sua autoestima. É boa, é ruim? E agora? Eu acho que é ruim. É ruim? Você nem sempre se sente bonita, se sente competente, interessante? Não. A gente tem que estar de boa com a vida, na verdade. Deus deu ela para nós, a gente tem que estar sempre bem. Você não se sente inferior a ninguém, então? Não, somos todos iguais, eu acho. As pessoas têm muito problema de autoestima hoje em dia? Acredito que sim. Por que você acha? Eu acho que o preconceito, a pessoa se sente um pouco inferior, né? Eles têm uma autoestima boa? Tem, graças a Deus, porque eu acho que para mim a autoestima é parte de dentro de você. Você tem saúde para buscar os seus sonhos, nada mais importa. Muito bem. Com o tempo, com a maturidade, a gente vai aprendendo a dar valor às coisas que realmente importam, mas é o tempo, né? E uma criança, um adolescente não tem essa vivência para entender o que realmente importa ainda. E aí o papel dos adultos, dos pais, dos avós, dos tios, de ensinar para ela conseguir ver um pouquinho mais aberto, né, Jeff? Sim, sim. De ampliar esse olhar um pouquinho, de fazer refletir, de ver o lado positivo. Isso é muito importante, né? Principalmente quando se trata de criança, né? Sim. Nós somos seres sociais. Nós, para se tornarmos seres humanos, nós nascemos e não somos seres humanos propriamente dito, né? Porque a partir do momento que falamos, que entramos na socialização, aí sim nos tornamos humanos. Porque o que caracteriza o humano? Ser um ser sociável, né? E nesse meio sociável, nós temos diversas dificuldades para lidar com ele, né? E no período que nós desenvolvemos, na primeira infância, Lacan vai desenvolver um conceito chamado estágio de espelho. E isso é como a mãe vai apresentar o que ela é, o que a mãe sente sobre o bebê, o que a mãe sente sobre a criança, o que ela imagina sobre esse ser que vai estar tão pequeno, mas que ela pode se desenvolver. Por isso que eu beijo muito o Miguel, gente. Mas eu beijo, mas eu abraço. Muito, 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 para ele se sentir muito amado, muito querido, que realmente né? Mas tão pequenininho, como que ele vai entender isso, né? Só apertando muito, beijo. É importante esse tipo de afeição, de carinho com a criança. Porque no decorrer da vida, ele vai encontrar outras situações de convivência. Que não são tão agradáveis. Não são tão agradáveis. Né? Bate a cabeça, tomba, aí vem aonde? Colo da mãe, ganha beijinho, abraço. E fala que tá e nem bem. sempre. Mais pra frente a gente cai, bate. Em outras situações. Não é físico, cara, né? Mas às vezes a gente não tem a mãe, né? Pra ter o colo. Mas a gente precisa de um reforço nesse sentido, um afeto que seja consistente. Exato, faz a base, né? Que ele sabe que ele vai superar aquilo, porque ele ganhou afeto, viveu, né? Ele sabe que ele consegue superar mesmo não estando no colo da mãe, né? Porque de adulto a gente não tem mais o colo da mãe, né? Isso. E em toda a vida a gente procura esse espelho no outro. A gente procura um pouco como é que o outro está me vendo, como é que o outro me entende, alguma coisa nesse sentido. Quando a nossa autoestima não tá legal, a gente quer só agradar o outro, né? Isso. E às vezes não consegue, porque o outro não tá preocupado com você. Não tá preocupado. Tá preocupado com o bem-estar dele, não o seu. Né? E aí é onde ficam esses conflitos, que a gente quer agradar o outro e acaba mudando o que você realmente é, né? Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, é aquilo que eu falo, que eu já falei aqui. Tô bem comigo mesmo, mas a pessoa não gostou do que eu falei. O problema é dela, não é meu. Eu penso assim, meu conceito. Vamos conversar, a gente pode até evoluir os nossos conceitos. Você me convencer um pouquinho, eu te convencer um pouquinho, ou não também. Eu penso assim. Se respeitar, né? Pronto. Sim. Não concordo. Não, o problema não é da pessoa que emitiu a opinião, é da outra que não concorda. Sim. Então é quando a gente se aceita, porque a pessoa te acha gordinha, te acha magrinho, te acha de cabelo feio, porque isso aqui. Problema seu, não é meu, não. Eu tô bem. Alguns conceitos sociais, como por exemplo,
questão de altura, aceitação, peso, né? Esses conceitos, nem mesmo quem desenvolve eles segue na risca. Exatamente. Não é verdade? Mas para um adolescente isso é tão difícil, sim, né? Entender, né, é o essa momento realidade. de estar em grupo, é o momento de ser aceito. Aí você vê que aquela outra pessoa se torna líder daquele grupo e fala, nossa, eu queria tanto ser também. A gente, todo mundo viveu isso, gente. Todo mundo viveu isso, né? Mas antes, eu quero mandar um beijo aqui, um abraço para a Andresa, lá do Jardim Bela Vista, que tá sempre ligadinho com a gente, falando que o programa é um máximo. Obrigada, viu? E a Rosane, lá do Mirassol também, que tá sempre ligadinha com a gente. Temos que fazer intervalo, né, produção? Então a gente vai fazer um rápido intervalo. Depois eu quero mostrar uma foto que chegou aqui pra gente na produção, terminar aqui o nosso macarrão, que tá esperando a gente chegar lá para experimentar. Tá bom demais. Nosso papo e lá terminar também a transferência com a Sandrinha. Tintim por tintim volta já. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu tô aqui do artesanato, quero aproveitar e mandar um beijo pra dona Cacilda, ó, beijo, mãe da Sandrinha, tá aqui na nossa sala VIP, né, Sandrinha? Assistindo o programa aqui de pertinho com a gente. Mas antes da gente continuar aqui a nossa técnica de transferência de imagem, vamos saber quais as notícias desta terça-feira. Como é que tá a terça-feira em Rio Claro, Paulo? Bom dia. Oi, bom dia, Poli, bom dia a todo mundo aí do Tintim por Tintim, pessoal ligado na programação ao vivo aqui da TV Claré. Olha, novidade, ontem na Câmara de Vereadores foi votar em segunda discussão um projeto de lei que, na verdade, complementa um trabalho já feito no ano passado que permite que as mulheres, depois das 10 da noite, desçam no mais próximo das casas, das residências, né, dos lugares onde moram, ao invés dos pontos de ônibus. Isso para facilitar a segurança. Ontem o projeto que foi ampliado coloca também nesse direito idosos e pessoas com deficiência. Então, após as 10 da noite, essa pessoa pode comunicar ao motorista do ônibus de transporte coletivo que precisa descer em determinado local, mais perto da casa e não no ponto de ônibus. Facilita, viu? Faz toda a diferença. Olha, ontem a gente falou com uma usuária do serviço, ela sai do trabalho mais ou menos 8, 8h30 e ela vai chegar na casa dela depois das 10 da noite. Olha como ela fica esperando e rodando. E aí ela chega a passar em frente o portão de casa e vai parar 4 quarteirões à frente e volta 4 quadras andando, não tem a iluminação adequada, o bairro, é perigoso. Então ajuda, né? Não custa nada, o fluxo de gente não é tão grande dentro do ônibus, então dá para atender, nesses casos, as pessoas que precisam desse serviço a mais. Nós também hoje estreamos, Poliana, um quadro aqui no Rio Claro Notícias que vai tratar sobre previdência. Um tema que tem gerado muita polêmica, tem gerado muita discussão, essas mudanças enormes que o governo quer fazer para tempo de aposentadoria e tudo mais, e as pessoas estão confusas porque já houve uma mudança recente, e agora o que eu faço, o que vale, o que não vale. Então, devido a essa demanda de dúvidas, nós vamos trazer a partir de hoje, toda semana, um quadro que vai ajudar a esclarecer pontos específicos sobre a aposentadoria, sobre a previdência. E também vamos falar sobre o Dia da Voz, né? Foi domingo e a gente aproveitou, fez um trabalho ontem e hoje aí para preparar uma reportagem sobre essa questão do uso da voz. Nós que trabalhamos com ela todos os dias, temos que ter alguns cuidados, pessoal que trabalha com música também, enfim, professor que todo dia tá lá com a garotada, chama atenção, né? Joãozinho, para de fazer bagunça. Imagina o desgaste que não tem. Trazendo umas dicas aí, falando um pouquinho dessa ferramenta tão importante na comunicação no nosso dia a dia aí, Poliana. É isso. Muito bem, muito obrigada, Paulo, pelas informações. Você já sabe aí de casa, acabou, tintim, coladinho, começa o Rio Claro Notícias, tá bom? Fica ligadinho aqui na TV Claré, não muda de canal. E a gente vai voltar aqui para o artesanato. Bom, esperamos às 4 horas. Aí na sua casa você espera às 4 horas, que ficou coladinho aqui. A Sandrinha, claro, já trouxe uma outra peça já colada. E como é que a gente revela agora a imagem que está embaixo, Sandrinha? Aí você vai pegar uma esponjinha. Aquela que a gente usa na cozinha. Esponjinha, o lado amarelo, né? Uhum. Vai molhar, deixar úmida. Aí você vem passando. É mágica. É mágica, minha gente.
Vai aparecendo. Então você vai deixar bem úmido, né? A figura. Você molha pode, bem é o isso, papel. você molha bem o papel. Você pode ir desgastando o papel com a própria buchinha, olha, já vai saindo o papel, tá vendo? Eu prefiro com o dedo, que eu consigo sentir melhor. Então aí é gosto, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Por isso que eu falei isso. Por isso que eu falei que é paciência, porque você não pode esfregar forte, senão ele pode rasgar. Então você tem que ir devagar para ir tirando a camada por camada. Porque se você esfregar muito forte, já vai sair a camada de baixo, E aí sai a pode, tinta junto. pode sair a figura junto e um lado pode sair mais, outro não. Então você vai devagar, olha. E aqui você vai no cantinho nem tá bem úmido ainda, só vai umedecendo, molhando. vai umedecendo, vai molhando. Aí conforme você vai tirando, você vai perceber que vai chegar uma hora que ele vai secar. Aí você vai, umedece novamente e vai fazendo isso. Aqui, ó, aqui eu já tirei mais forte. Mas, ó, você vai fazendo, ó. Tirando. Por isso que Vai quanto mais tirando. fino o Isso. papel que você fez a imagem, melhor, que daí sai mais fácil. Mas sai mais fácil. Daí é uma coisa que eu queria falar também, Polly, que não precisa, que eu fiz aqui, a Quadradinho. maioria aqui tá na Certinho. figura inteira. Mas você não precisa, você pode fazer figuras cortadas. Aqui no baú que tem aqui Olha. embaixo, você pode fazer em... Um trecho precisa- só, isso, né? só Um uns pedaço trechos. da figura. Não precisa, Isso, não precisa ser colocar a não figura precisa ser a figura quadrada. inteira na peça. Você pode utilizar, tem um baú aqui embaixo que está mostrando isso, que tem alguns pontos Uns só. pedaços. Eu Alguns posso pedaços imprimir só. uma figura inteira, várias coisas numa Isso, e faz- recortar vai e recortando usar e vai aplicando da maneira que da você maneira quiser. que eu acho interessante. E a técnica é isso aqui, você vai tirando, Enquanto a vai. Sandrinha vai fazendo a mágica aqui, de tirando, pra gente ver como é que fica, eu queria aproveitar e pedir pro pessoal da produção colocar pra gente a foto que a gente recebeu aqui, Aprendi no Tintim. Olha lá que panelão! Risotão de linguiça aí, hein? Ah, não muito é? bem. Quem fez esse risoto Foi foi o Sandro Bombonati, né? Muito bem. Ó, deu pra família legal. toda. Ó, fez pra família inteira, que o tamanho da panela aí. Não, hein, Sandro? Olha, tá bonito. Manda sua foto se você fez o artesanato que você aprendeu aqui com a gente, ou a partir de uma técnica que você aprendeu, você fez outra coisa diferente, não tem problema. Ou a culinária também, tira uma foto. Eu sei que é difícil na culinária tirar uma foto que a gente quer, ó, comer, né? A gente tira uma foto do seu prato ou do momento em família e manda pra gente. A gente fica tão feliz quando vocês gostam do que a gente tá ensinando aqui e fazem em casa, tá bom? Eu tiro da Olha, panela, que nem o Sandro fez. Já tirou Pois da é, panela. importante é registrar. tá Isso, bom? Andrão. A Débora Caetano, lá do Santana, cada dia melhor o Tintim. Estou ligadinho no artesanato, no Jeter e nesse macarrão delicioso. Poliana, linda almofadinha. Também achei, viu, Débora? Adorei a minha almofadinha. E aí? É isso aqui, você vai fazendo isso aqui até ficar pronto. Ficar pronto. Daí ele vai ficar assim, né? Aí ele finaliza, daí quando você vai tirando, ele fica assim. Olha aí, gente, vai chegar a ficar desse jeito aqui, Umedecendo e passando Vai a mão delicadamente, vai né? tirando E delicadamente. se eu estivesse fazendo no tecido, Sandrinha? É o mesmo efeito, a mesma coisa. Eu pego que tecido? Sempre Por exemplo, tecido. quero lá um algodão cru, fazer alguma coisa com algodão cru. Pode ser, é que nem esse seu eu fiz no algodão cru, onde tem a foto. Mas você pode usar qualquer tipo de algodão, pode um tecido de algodão branco. Aí eu passo o interessante a é que cola. seja uma cor clara. Eu passo a cola no tecido. Você vai fazer a mesma coisa, você vai recortar, já recorta no tamanho que você vai fazer. Se você for fazer almofada, você já recorta, já manda imprimir no tamanho, né, o que você vai fazer. Aí você vai fazer o mesmo esquema que aqui, você vai passar a cola na figura e no tecido. E você cola e vai fazer a mesma coisa, vai Espero alisando. secar por 4 horas e aí molho e venho tirando. Vem tirando. É no mínimo 4 horas, tá? Que legal. Quanto mais você deixar, mais seco fica, melhor é. Porque daí senão pode sair antes a figura. E aí você vai fazendo isso aqui, a mesma coisa. Você vai fazendo seus afazeres, volta, faz um pouquinho, vai tirando até sair tudo. Com paciência. O importante é isso, a paciência para ir tirando com calma. Senão vai tirar o pedaço da tinta, vai ficar faltando um buraco, não tem como consertar, né? Isso, daí não tem como consertar. Não adianta querer vir com uma tintinha que não vai rolar. Eu vou deixar a Sandrinha aqui nesse movimento, já vai fazendo a fisioterapia do braço aí, rodando. E eu venho aqui fazer uma pergunta que a gente chegou aqui da Jéssica. Jéssica Silva, lá do Mãe Preta. A mídia ajuda ou atrapalha nessa questão do complexo de inferioridade, principalmente com as crianças, que vêm sendo muito influenciadas? O que os pais devem fazer com relação a essa influência da mídia, Jéssica? Essa série é uma delas, né? Acaba sendo uma influência, né?
Complexo, né? Aqui não tem pergunta fácil, viu, gente? Tem pergunta De certa fácil. forma, a mídia cria estereótipos, cria alguns modelos, padrões de convivência, padrões de bem-estar, padrões de beleza, físico, etc. Isso faz com que alguém que desenvolve com maior intensidade esse complexo fique muito mais retraído, inseguro com relação às demais situações da vida. Com muita frequência ele acaba prejudicando, né? É importante, por isso, esse tipo de situação que nós estamos aqui hoje, de informação mais adequada, de conversar com as pessoas que estão na sua convivência. E para sair desse complexo é necessário, eu poderia usar uma metáfora de uma prisão, né? Cada prisão não é somente aquele lugar que fica enjaulado lá, mas tem muitos mais grades ao redor. E é necessário sair dessas grades gradativamente para conseguir então lidar com essas situações de inferioridade. Eu acho que para os pais, né, a gente sempre fica preocupado com os filhos, claro, né, em todos os momentos da nossa vida. Mas eu acho que a conversa, né, Ale? Nossa, isso tá presente, com saber o dia a dia do seu filho, com quem que ele se relaciona, conhecer os amigos. Como estão esses relacionamentos, né? Trazer as crianças para dentro da sua casa. Quem são os amigos? Quem são os amigos? Isso é importantíssimo. Como é a estrutura familiar dessas crianças? Para saber que tipo de conversa que seu filho tem, que tipo de exemplo que ele está vendo, né? Porque às vezes a criança, todo mundo igual, mas às vezes aquela criança, aquele amiguinho, tá numa estrutura familiar tão desgastada, tão difícil, que acaba trazendo uma realidade que o seu filho não convive, não sabe o que é aquilo. Então como ele entender aquela situação do amiguinho, né? Momento para sentar, para conversar, para discutir, para entender, para explicar para a criança que aquilo também existe. Sim. Então precisa ficar atento. Acaba de alguma forma influenciando, né, também. Então, fazer parte da vivência, não deixar as crianças horas e horas na televisão sozinho, não sabe o que tá no celular, né? Sim. Essas séries, gente, adolescente é complicado, adolescência é um momento difícil, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é. Não pode deixar usando aí as redes sociais, a torta e a direito, não pode deixar ter acesso. Lógico, a criança vai ver a série, mas vê junto. Ou assiste depois, para saber o que estão falando ali, o que está ensinando. Ou por que você assistiu aquilo, vamos conversar. O que chamou a atenção isso, né? Às vezes a criança está se identificando ali com um exemplo que não é tão bom. Uma coisa que não é tão bacana. Então é onde a gente, né, os pais entram, né, para dar essa... Na adolescência... Essa assistência. A criança acaba rompendo com o exemplo dos pais, muitas vezes. Não quero mais nada, né? Você não entende nada, mãe. Não, não sabe nada. Romper, ele precisa de pontos de referência que sejam bons para ele também, né? E dando suporte muito bom durante a infância e continuando de formas um pouco mais afastada durante a adolescência. Você tá ali observando, mas não deixa o adolescente perceber. Não precisa ficar tão forçando a mãe tem que ser esperto nessa hora, né? Sim, tem que ser inteligente. Senão, tem um afastamento. Senão também ao contrário deixa a criança perceber que ela é capaz, que o adolescente é capaz de lidar com aquela situação. Não sabe que você está ali por trás fazendo aquela barreira ali, né? Retaguarda ali. Para ela poder, né, até valorizar isso. Olha, eu posso, eu consigo ir, eu sei por onde eu vou, né? E nessa busca de outras referências, a adolescência às vezes é conturbada por conta disso. Porque eles buscam referências entre si ou referências que vão romper drasticamente com o modelo dos pais. E isso que às vezes faz com que os pais se espantem, né? Porque às vezes foi uma criança tão certinha, assusta, daí né? quer virar rock and roll, né? Quer botar o cabelo de roxo, quer botar piercing na língua, só usar roupa preta. Você fala, gente, da onde que aconteceu, né? Esse ser, né? Da onde veio esse ser? Mas não foi esse que eu pari, meu Deus do céu, não é? Sim, e dando um certo suporte,
de certa forma, você vai deixar um pouco desse descobrimento. Ele precisa descobrir algumas coisas. Com certeza. Né? Para que ele se sinta potente. O Napoleão lá, né? Capaz de desenvolver a própria vida. E com esse desenvolvimento, ele vai então perceber, olha, essa situação aqui não é tão boa assim como eu esperava. E ele vai tentar mudar alguma situação. Deixei de pintar o cabelo de roxo, vou pintar meu cabelo de preto mesmo, que era a cor que era antes, estava mais bonito. Né? Mas aí a criança, a adolescente percebe sozinho que aquilo, a cor não... borrou tudo, manchou tudo. Estragou o cabelo, ressecou. É verdade, não é? Assim. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Nós vamos para o nosso último bloco, terminar aqui o nosso artesanato, mostrar como é que fica para vocês, encerrar o nosso assunto. A gente nunca encerra o assunto, né? A gente finaliza porque não tem mais tempo, né? E experimentar aquela delícia que tá me esperando ali. Olha lá, hein, Celso? Tintim por tintim, volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. E a Sandrinha tá falando aqui, olha, não dá pra gente tirar todo o papel agora, mostrando pra você no programa. Por quê, Sandrinha? A gente vai fazendo com pressa, porque quer mostrar pra você, acabar às vezes vai poder rasgar, né? Vai perder aquela imagem que a gente tá transferindo. Mostra pra eles como que já tá quase pronto, olha, tá quase no ponto aqui, mas ainda tem papelzinho, olha, tá vendo? Vai tirando aqui, vai acumulando. Como que a gente sabe que tá... Na hora que ele vai secando... Ele vai secando, ele fica esbranquiçado, né? Você sabe que tem papel. Então, enquanto você vai umedecendo, ele vai tirando e ele vai saindo. A hora que você perceber que você... uma pelinha bem fininha. A hora que você perceber que você vai fazendo assim, já sai mais quase papel, daí já tá bom. Um pouquinho, tal, depois com o verniz ele some totalmente. Pra não ficar, depois... se você começar, se a pessoa perceber que tá ali tirando, continua sendo papel, mas é começando a desgastar a figura, aí para. Chegou. Já tá bom, daí a hora que passar o verniz, aquilo ali. E aí, depois que eu tirei todo o meu papel, quanto tempo eu deixo secando ele antes de passar o verniz? Não, logo em seguida, porque assim que secar o papel, porque você acabou de tirar, tal, logo ele seca. Assim que ele secar, você já pode passar o verniz, já tranquilo. Daí tá pronta a peça. Que a gente usa no artesanato. Olha, gente, essa também é uma peça que a Sandrinha fez a transferência de imagens aqui para mostrar para vocês que você pode imprimir lá e depois, olha, usar, tá vendo? Só em preto, você viu que eu não usei colorido. Olha, diversas figuras, tá? Várias coroas, tá vendo? Então vamos juntando aí frases aqui, a torre. Então, quase aquela técnica do carimbo que a gente também vê por aí, né? Na madeira dá para fazer, mas essa é a transferência. Então foi feito a figura só em preto e olha, vários escritos e vamos brincando. Olha, tem aqui, tem nas laterais. Aqui você usou aqui essa técnica que fica como se fosse a pátina, né? E olha aqui no trás também tem, ó. Tá vendo? Então são várias figuras que fomos transferindo aí no nosso baú até ele ficar lindão desse jeito. Já estava pintadinho, sequinho, prontinho. Depois que a gente transferiu as imagens, passou verniz e pronto. Finalizou. Legal, né? Eu adorei essa técnica. A gente nunca imaginei que podia fazer assim, desse jeito. Nunca imaginei. Fui surpreendida aqui. Já tô pensando aqui nas fotos. O que eu vou fazer com as fotos, no tecido, se eu vou fazer almofada. Já tô aqui, ó, com a cabeça maquinando. Sandrinha, obrigada. Deixa o seu contato, pessoal, em casa. É 997-67-1013 ou o Facebook, que é Sandra Arte Terapia. Arte terapia, tá vendo? Olha aí uma terapia. Adolescente também não sabe o que quer. Sugere para ele fazer artesanato, faz em casa. É muito bom. Convida a criança, adolescente para fazer também, para ele ver que ele é capaz de fazer. Isso ajuda, né? Ajuda bastante, ajuda muito. Às vezes a criança tá vendo, descobrindo aí um talento que, se você não tivesse sido o exemplo, mostrar para ela, olha, eu faço, você também faz, ela não ia descobrir esse talento, né? É verdade. Vamos experimentar o macarrão daqui a pouco, tá bom? Por favor, né? Vem aqui, não vai comer o macarrão? Aqui. É, cozinha terapia. Antes de voltar aqui pro projeto, pra gente terminar o nosso papo. Bom ou não? Olha, cara. Aqui a gente cheiroso refogou. Demais. Refogou. Pouquinho, porque já estava cozida a nossa abóbora. É, a gente refogou mais a ricota, né? Depois ele só agregou a abóbora, corrigiu o sal e pimenta. E tá aqui bem refogadinho, ó. Agora... Junto o macarrão. Junto o macarrão. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga, só para dar
Pra ficar mais uma cremosidade no nosso macarrão aqui. Opa. Ô, rapaz. Então ele queria sair. Foge não. Tá lá. E aí a gente coloca o macarrão. Sabe que falou em terapia também, para nós, para mim e para a Alessandra, a cozinha é uma terapia, né? Muito. E mesmo com os nossos filhos, a gente já consertou várias situações de conflito, até trazendo elas para cozinhar conosco. Entendeu? Porque daí fica aquele desconforto, mãe, você não sabe de nada. Cozinhar eu sei. Traz então vem aprender aqui então comigo. vamos fazer um bolinho, cozinhar com a gente hoje. E aí sai uma conversa, sai um assunto. Pega aquela amarela pra mim, aquela mais durinha. Que nem e aí você acaba. O propósito do bolinho não é nem tocar no assunto, Não mas é nem aí... Exatamente, mas é deixar aquele momento descontraído e ali naquela conversa tão assim, né? Que na cozinha sai um assunto importante, sai um desabafo. Exatamente. Isso já aconteceu várias vezes com as meninas. Afinal de contas, as conversas surgiram a partir da relação. Da né? relação, da mesa. Exatamente. Aí já chora na cozinha, já Aí conversa. a gente tem isso E acaba mesmo. cozinhando e sai aquela coisa E a maravilhosa. Isabela e a Luísa são grandes parceiras nossas, assim. A gente ensina, mas a gente aprende muito com elas. Com certeza. Muito com elas. Porque o adolescente, a gente sempre fala, né? Eu falo que eu sou geração X, que teve que aprender a lidar com o computador. De mim para os que nasceram depois, já nasceram com o computador na mão. A diferença é grande. Então, quanto eles têm para nos ensinar também? Então, Muito. seja aberto para receber a orientação do seu filho. Pede ajuda para ele saber. Falar, nossa, mas eu vou ensinar meu pai, minha mãe. Ensina. Eles se sentem importantes. Para eles se sentirem importantes. A adolescência é uma fase complicada, a gente sabe disso, mas passa, gente. E sem contar o olhar deles sobre as coisas, é muito diferente do nosso. Exatamente. E às vezes você olha, a Isabela ou a Luísa fala alguma coisa, eu falo, nossa, eu não tinha visto por esse lado. Chamo os estagiários aqui por perto também, que eu falo assim, estou sempre perto de gente mais jovem do que eu para aprender com eles também. Maravilhoso. Estão de olho na tecnologia, às vezes a gente passa batido. Passa batido, é verdade. Ó, aqui, vamos acabar de esquentar aqui? Já esquentou. Já agregou, né, toda a abóbora, ricota, salve, a manteiga, aqui, tá e maravilhoso para comer agora. E eu vou aqui então agradecer o Jéssica que veio aqui com a gente. Quero que você deixe seu contato, Jéssica. O assunto é muito complexo, como o próprio nome diz, complexo de infidelidade. A gente espera que a gente tenha trazido essa discussão para a mesa, que não é a nossa mesa de jantar nem do almoço, mas é quase como se fosse, para chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, né? Perceber detalhes, às vezes olhar com mais atenção para os adolescentes, para os sobrinhos, né? Para os netos. Para si mesmo. Os adultos também têm muito disso, enfrentam essas situações. E às vezes desprezam. Deixa para lá. Né? E isso não faz bem. A gente precisa lidar com as angústias, com o sofrimento. A gente precisa colocar os fantasmas para fora, né, gente? Bota o fantasma para fora, aprende a lidar com ele, ou executa, ou aprende a conviver, né? Isso. Que aí fica feliz. Queria deixar o seu contato, Jéssica, para o pessoal que está em casa, que quiser. Primeiramente, eu agradeço você, toda a sua equipe. Muito obrigada. O pessoal aqui, foi um prazer estar com vocês. O meu telefone seria... pelo celular, 996-32-3921. Tá aparecendo aí. Tem e o Facebook também. Seria Jeter Valadares, psicólogo. Muito bem. É uma página. Se você tiver dúvidas, quer aproveitar e saber um pouco mais de algum tema, aproveita o Facebook, manda lá mensagem inbox. Muito obrigada mais uma vez. Prazer. E eu vou para a minha missão difícil de todos os dias, que é experimentar a delícia feita pelo casal das panelas. Eu vou aqui no meio, ó, que nem cuco. Vou lavar isso, hein? Vai lavar. Pertinho da gente, olha. Montar um para deixar a foto ali. Pra gente fazer uma foto linda. Agora, o Celso, você que comanda aqui. Coloca aqui em cima. Vai. Artesã é você hoje. Aí. Hoje é artesã do prato aqui, Sandrinha. Esse aqui é da Poli, hein? Que você nunca comeu um tão saboroso assim. A salve eu vou dizer pra vocês que eu nunca experimentei, então eu vou... Vamos saber o que a abóbora dá um toque todo especial nesse macarrão, com a ricota. E a manteiga, ela já tá aromatizada com a salva. Então o sabor da salva tá em tudo aí. Que difícil, né? Eu aqui comendo e você só olhando, né? Tem água na boca agora. Mas vamos lá. Quem cozinha gosta de ver o outro comendo. Esse é o prazer, esse é o prazer. Né?
primeiro prazer. Escutar aquele... Mas que gostoso isso! Não é saboroso? É aromático, é... Gente, adorei. Ó, e é com aquela abóbora baratinha, brasileira, né? A ricota, macarrão. O negócio é a sálvia. Tem que ir atrás da sálvia para conseguir. Se eu não achar a salva de jeito nenhum, porque como que é o nome do seu Ney? O seu Ney. Deu o último pezinho pra gente, eu posso usar aqui para sair mais... manjericão. Eu colocaria alecrim. Alecrim. Pra combinar melhor com a abóbora aí. Né? O manjericão ele vai tomar um pouco... Manjericão é mais com molho vermelho, né? Gente, faz em casa que olha... É bom. Ficou muito gostoso. Eu quero provar. Muito saboroso. Por favor. E olha, vou super colocar rapidinho. pra ela aqui. Super baratinho também. Uma receita barata. Macarrão, abóbora. Tá tem a linguicinha sobrando lá na geladeira. Coloca junto calabresa, aí. Coloca uns pedacinhos que já vai dar um saborzinho também ótimo. Então é assim, ó, receita prática, fácil de fazer e barata. E não muito calórica também. A semana tá light. Tá light, porque, né? A Páscoa tá aí, né? Acabou de bater na nossa casa aí, né? Gente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Um beijo pra todo mundo que tá ligadinho aqui no Tintim. E fique agora com o Claro Notícias. E amanhã, às 11 horas, tem Tintim por Tintim. Tchau! Até amanhã, beijo. Hein? Fiquem com Deus.